Aqui eu preparei um, um gráfico mostrando países com maior número de imigrantes em 2008. Percebam que os Estados Unidos é o país que possui maior número de imigrantes, 38 milhões de imigrantes, é um número extremamente alto, né? Em segundo lugar vem a Federação Russa, a Alemanha e depois a Ucrânia. Esses são os países onde há a maior quantidade de imigrantes, sendo, né, os Estados Unidos o país que tem o maior número de imigrantes. Muitos europeus culpam os imigrantes pelo desemprego. Então, geralmente os imigrantes trabalham, né, por um preço abaixo, uma mão de obra abaixo do normal, né, num preço bem mais barato do que a mão de obra local, e daí eles ocupam vários setores, né, de serviços nesses países. E aí, em alguns países, eles são culpados pelo desemprego, né, que ocorre ali. Porém, a Europa é um continente que está envelhecendo. Dessa forma, em vários setores já está faltando mão de obra, né, jovem, qualificada, né, para trabalhos braçais, trabalhos pesados. Dessa forma, em alguns países, os imigrantes são a solução para essa falta de mão de obra. Então, ao passo que os europeus culpam os imigrantes pelo desemprego, em algumas regiões eles são a solução. E aqui nós temos imigrantes ilegais mexicanos na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Um outro efeito econômico que ocorre na região, né, são movimentos, né, que vão contra os imigrantes na Europa. Então, nessa imagem que eu coloquei aí, nós conseguimos ver então um europeu, né, idoso aí, né, empurrando com o pé os imigrantes e abraçando a Europa, né, a frase a Europa para os europeus. Bom, efeitos sociais e culturais. Quem chega traz consigo valores. Que tipo de valores? Valores éticos, religiosos e culturais, língua e costumes. Então, quando há um movimento de imigração, né, quem chega ao país ele traz consigo traços da sua cultura que são importantes. E nesse choque de culturas aí acaba com que misturando as culturas. E aí nós chegamos a um conceito de miscigenação cultural, que é essa mistura, né, de povos, de raças e culturas pelo mundo afora. E isso é bem presente aqui no Brasil também, né? Negros com brancos, brancos, índios com negros e essa grande mistura. E isso então traz, né, causa a miscigenação cultural aqui no país. Hoje existe o conceito também de países multiculturais, ou seja, países que apresentam diversas culturas, uma vez que há uma grande presença de imigrantes nesses países, que é o caso dos Estados Unidos, né, com seus 38 milhões de imigrantes no país. E, porém, né, essa miscigenação, esses países com muitas culturas também, né, sofrem com preconceito. Não o país, né, mas os imigrantes nessas regiões sofrem muito preconceito por virem de regiões consideradas pobres ou subdesenvolvidas. E aí nós chegamos no conceito de xenofobia. Você sabe o que é xenofobia? Xenofobia é a aversão a imigrantes, ou seja, há um ódio, né, contra quem vem de fora, especialmente de países pobres. Isso acontece muito no continente, nos países, né, europeus e também nos Estados Unidos em relação aos mexicanos e a pessoas, né, de origem latina. Então isso é xenofobia. O efeito político das imigrações são que as imigrações nos países ricos estão causando então
a mudança das leis ou da legislação dos países europeus e também da América do Norte, especialmente os Estados Unidos, para evitar a entrada de imigrantes nos países. Então é muito difícil pessoas que moram em países considerados pobres ou subdesenvolvidos entrarem nos países considerados ricos, com uma série de documentação, né, que são exigidas, e mesmo quando a pessoa consegue essas documentação, né, essas exigências, ainda assim, em muitos casos não consegue entrar nesses países. Muitos imigrantes que, né, já estão nesses países desejam obter os mesmos direitos que os cidadãos locais. E isso também gera um certo conflito entre a população local e os imigrantes, forçando então os governos a mudarem, né, então as suas leis. Bom, então agora nós chegamos a um outro conceito também muito importante, que é o conceito de refugiados, né? O que são refugiados? Bom, os refugiados, eles são indivíduos que foram obrigados a sair da sua terra natal para outros países. Então, por serem obrigados a sair de suas terras, né, não mudaram né, de forma voluntária, e esses são então considerados refugiados. Quais são os motivos das fugas? Os motivos principais das fugas são as guerras e as catástrofes naturais, especialmente as guerras, né, nos países asiáticos, na África especialmente, né, isso tem causado muitas fugas, né, as pessoas fugindo da guerra, né, da violência e também da pobreza que esses países em guerra sofrem. O órgão que cuida, né, dos refugiados no mundo é a Acnur, que significa Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados. Então esse órgão ele cuida dos refugiados do mundo, né, dando informações e prestando ajuda humanitária para esses países ou para esses refugiados. Bom, então aqui nós chegamos ao final da nossa aula. Como indicação de leitura complementar, eu deixo o livro Cabeça de Turco, Uma Viagem aos Porões da Sociedade Alemã, né, um livro de 1985, muito interessante, que trata da questão da imigração, né, da imigração nos dias de hoje, né, 1985, e o filme Um Dia Sem Mexicanos, um filme muito interessante que vale a pena assistir. Esse filme ele mostra a vida dos mexicanos, né, na Califórnia, nos Estados Unidos, e de repente eles desaparecem. E aí os norte-americanos precisam se virar sem os mexicanos. Né, vale a pena assistir também. Bom, sem mais, né, eu encerro por aqui essa videoaula, agradecendo a sua atenção, seu acesso ao blog, e seja bem-vindo, né? Você pode aproveitar para assistir outras videoaulas e ler mais conteúdos pelas páginas do blog. Então, até mais, e mais uma vez agradeço pelo seu acesso. Até mais, até a próxima.